Mas o Diego coloca uma questão que eu vou colocar de uma outra forma para devolvê-la para você. Pensando que eu estou sentado numa posição que eu fico olhando a fábrica lá, né? Mas vocês me puseram aqui, de alguma forma. Quem arrumou a sala, havia uma sugestão implícita numa organização dessa sala, que eu assumi. Estou sentando, deixando esse espaço, que tinha mesinha, e cá eu sentei na mesinha e ainda demarquei o habitual, né? Pela ironia. Mas eu estou olhando para lá. A paisagem, ela existe quando ela está naquela matéria que está lá, seja matéria viva, seja matéria inorgânica, ela está naquela matéria que está lá, ou ela está na minha relação com aquela matéria que está lá? Onde se dá a paisagem? Então, mas anterior a isso, eu queria voltar à pergunta dele. E a gente está falando do ver, né? Você vê na fábrica. E aí a gente pode entrar nessa coisa do concreto, não concreto, subjetivo e tal. E agora, e sem esse ver? Não existe? Como é que eu deixo para mim, se ela existe. Não consegue, sim. Se ela continua existindo, vendo eu não vendo. Existe. Assim, não existe. Porque outros também eu não tenho vêm. relação com ela. Outros também vêm. Assim, essa dimensão, eu está tratando de um recorte e o Diego traz um outro recorte, você traz um outro recorte que é da interpretação. E quando eu vejo, eu coloco a arte nisso. Isso. Porque eu dei um exemplo radical. A pergunta é a arte ou é o sensível? O arte e sensível são a mesma coisa, né? Porque a gente precisa demarcar esse ponto aqui para se entender. Porque se depois a gente vai falar num determinado momento que a arte é o sensível, toda experiência sensível é uma experiência artística, beleza, é uma coisa. Mas se daí a pouco você vai falar, não, existe uma diferença entre toda experiência artística, entre toda experiência sensível e a experiência artística, a paisagem, então a paisagem está mais no campo do sensível. Pode, sabe, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra artística, tem que se entender do que a gente quer dizer com ela. Pelo menos entre nós aqui. Se outras pessoas quiserem entender outra coisa, mas pelo menos entre nós. O objeto, né, eu fico pensando assim, o objeto é reapropriação da fábrica e o uso que se vai dar a ela. Né? Como é que a gente vai recuperar isso? Não, esse não é o objeto. Não, para mim, eu me coloco como mas objeto. nesse momento... Não, é só fazer uma colocação, né, para continuar a história, a vida, a arte, etc. Eu olho para aquele objeto, concretamente eu vejo as ruínas que estão lá, e aquilo que eu sinto, eu consigo reconstituir aquilo, né, através, e aí agora eu vou aprendendo que teve os queixadas, que teve isso, que teve aquilo, e a partir de tudo isso eu reconstruo o espaço cultural lá dentro, né? Quer dizer, então lógico que ela é real, essa paisagem que a gente está vendo, ela está lá, ela é sensível, ela né, como você estava dizendo, mas eu me dou então como objeto reconstituir isso daí, eu olho para isso e aí a partir de uma série de processos técnicos, químicos, sensitivos, eu reconstituo esse objeto. É isso que eu chamo, né, então, o objeto artístico. Né, e aí eu tenho a concretude porque ela se reconstrói, as paredes se refazem, o barulho volta, os operários andam lá e as pessoas vivem lá e elas vão ao baile e tem o carramanchão e o trem passa e o trem toca e tem o cheiro, enfim. Ou seja, o campo do artístico que você dá é um campo muito ampliado, dentro do qual você pode depois recortar uma produção artística, mas ela nasce de um campo sensível, artístico, estético, muito ampliado na argumentação que o Paulo está trazendo para a gente. Só para retomar uma pergunta que fizeram, acho que foi se a paisagem existe ainda quando ela veja, continua existindo. Eu acho que na verdade não é o mais coerente para mim, talvez seja falar de paisagem, mas de paisagens, no plural. Porque eu, por exemplo, quando eu estava chegando aqui, eu não sabia onde ficava a fábrica de cimento, eu olhei o horizonte e eu não achei a fábrica, mas para mim existia uma paisagem sem a fábrica. Aí eu perguntei, me mostraram a fábrica, e a partir do momento que eu vi a fábrica, a paisagem já mudou para mim.
mas ela continuava existindo com aquela fábrica para quem não sabia que ela estava lá. Isso é muito importante e soma com o que o Paulo acabou de dizer, né? Veja, você chegou, veja, foi bom, né? Você chegou aqui e a fábrica não existia. Na hora que te mostraram a fábrica, mudou o significado das coisas, todo o significado da sua experiência, do seu conhecimento, do saber, sabor, de todas essas coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque a fábrica não é só uma primeira impressão para você visual neste momento, mas é toda uma questão que já foi construída, né? É uma herança, num certo sentido, já construída entre nós, que de repente ela adquire forma, ela adquire concretude, ela adquire um novo campo de significado, né? Ampliou-se o seu campo de significado, que é a mesma coisa que o Paulo falou aqui agora, que tá bom, tá lá a fábrica, tá lá a ruína, papapá. Quando você sabe a história dos queixadas, ela muda. A cada momento que você sabe algo, que você cruza com o que você já tinha experimentado, ou com o que você está em vez de experimentar, você amplia a sua paisagem, o significado, a significação da sua paisagem, né? Então essa condição faria com que a paisagem não fosse só um perceptivo no sentido da impressão. Ela é sempre um cognitivo também, né? Ela é sempre uma dimensão que tem a ver com experiência e com conhecimento, e não só com impressão. Pelo menos na conversa que a gente está tendo aqui. Uma outra pessoa podia construir isso diferente, mas a gente está caminhando nessa direção. E com um problema sem solução. O que a gente faz com o que está lá? Tudo bem, a gente está construindo a paisagem continuamente por processos que são intelectivos, por processos que são subjetivos, no sentido até dos campos poéticos e de significados que escapam às descrições. Mas o que a gente faz com tudo isso é um problema que a gente ainda não enfrentou. É legítimo para todos nós termos essa experiência de uma forma distraída, ou de a partir de um momento que alguém te cutuque, ou que aquilo te traz uma coisa, ou que você quer ter uma apreciação estética, você levar isso a uma forma consciente de relação, até o ponto que é legítimo você querer construir um conhecimento que te permita estabelecer um diálogo de como você se constrói no mundo e de como você transforma esse mundo. E aí a gente tem outras questões a colocar. Então, mas eu acho que, voltando ao nosso do visual, eu acho que, embora não seja tudo essa questão do sentido, do vivenciar, do voltar aquilo, mesmo sem ter visto, né, ali, mas assim, eu acho que essa questão, esse conceito de paisagem, por assim dizer, ele só existe realmente para quem tem a primeira impressão visual. Não precisa ser daquele lugar especificamente. Por exemplo, como eu já tenho memórias, a gente entra lá e você me conta de um lugar, eu posso trazer para essas minhas memórias essa paisagem desse lugar que eu não conheço, tá? Mas é uma pessoa que nunca viu, é que aquilo lá fica na minha cabeça. Assim, como é que ele vai ter experiências pelo tato, tal, mas ele não vai ver, né? E aí, por mais que eu conte de uma paisagem para ele, ela se torna uma paisagem para ele? Ou ele vai entrar no... Imagina a paisagem do Rio de Janeiro, tipo, todos os brasileiros fecham os olhos e veem o Rio de Janeiro. Sim, mas a gente já viu, né? Não, a gente já viu mesmo não tendo a experiência, né? Os brasileiros se reconhecem naquela paisagem do Rio de Janeiro. Né? Mas eu quero dizer que houve uma reprodução. Você viu, nem que seja por uma reprodução fotográfica. Então, mas então, ele não tem esse recurso, é isso que eu tô falando. Você está falando de uma pessoa que seja cega. Exatamente, nasceu cega. É porque o ver dele, acho que ele não era o cego, né? Era a pessoa... Então ela chegou agora no cego. Você estava cego. Sim, mas aí quando tu falou cego, é o seu cego que pode já ter... Aí se ele já viu o cego, daí ele pode até ter essa construção da paisagem. É que acho que talvez o cego, a percepção da paisagem seja completamente diferente do que é pra gente. Porque a gente usa a busca apenas um sentido. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui num jardim, lindo, maravilhoso, olhava aquelas coisas, lembrei de história do jardim, enfim, o método que eu quero entrar é, para um cego, talvez seja memória de cheiro, de odores, coisas que pra gente talvez não seja tão forte. É meio estranho lembrar de cheiros, né? Aí fica aquela coisa, talvez eu lembro do cheiro da bolacha. Não é tão estranho, porque eu lembro de... Não, eu lembro do cheiro da bolacha da minha mãe. Não, mas eu lembro de uma pessoa, uma escritora até, eu vou lembrar do texto dele. Eu não concordei com o texto dele quando li,
causou um certo desagrado, né? Mas ele estava falando de que a paisagem só existe no belo. No fundo, a mensagem dele é que a paisagem só existe no belo. Por isso eu tinha proposto que a gente pensasse a questão do antagonismo também. Não só por conta do belo, chamaria o belo, mas chamaria outras dimensões também do antagonismo que a gente precisa colocar nessa conversa aqui. Só que a ideia dele é de que a paisagem existe no belo. E aí, quase que ele estava excluindo da possibilidade de ser paisagem o espaço da favela. É um autor muito famoso que dá uma contribuição no campo social, nas estudos sociais, importante. Agora não estou lembrando qual que é. Mas quando ele vai falar da favela, ele fala do cheiro da favela. Ele está descrevendo aquela paisagem e fala do desagrado com o cheiro da favela. Olha, nem toda... Da paisagem... Não, mas não, o autor ele não trata de paisagem propriamente, ele fala isso no meio da descrição da favela, ele traz o cheiro. Olha, nem toda favela tem esse cheiro que ele está falando ali. Ele fez uma associação mental para além do real, percebe? Mas usando também, o que eu acho que interessa para a gente agora, é que ele usou, mesmo que não faça parte da experiência, sempre ele usou mais do que o sentido visual. Ele associou o sentido visual a outros sentidos, tá? Então, a possibilidade dessa associação, ela existe. Posso falar só uma coisa? Tem inclusive essa coisa que você está dizendo, né, da construção imagética, significados. Esse autor que eu falei, o Shepard, ele fala de paisagens sonoras, não é odor. Então ele diz assim, na Revolução Industrial, a gente pode entender a Revolução Industrial, entendendo aquela cidade do início do século XX, final do século XIX, ou começo do século XIX, a partir dos ruídos, né? E essas paisagens existiram e existem, trazendo para o tempo vivido nosso, né? Vocês devem lembrar de paisagens do ruído do som, por exemplo, de praia, né? As ondas, o som de um ambiente de praia. Essa é uma paisagem sonora, né? Então ele fala que todos nós conseguimos fazer leituras e dar significados não só para os objetos, mas para aquelas paisagens sonoras que existem ou deixaram de existir, e a gente consegue se reconhecer nelas também. A paisagem, o carro de boi, né? O som do carro de boi. Então, mas aí de novo está entrando também, para a maioria de nós, o cego, eu acho que a coisa pode funcionar diferente, né? O cego é cego de nascença, a gente parece que está radicalizando o cego também, mas para a maioria de nós, sem contar que muitos cegos são cegos, mas há impressões, né? Mas para a maioria de nós, nessa descrição que a Sueli está fazendo, a paisagem marítima, ela suscita, pela sonoridade, ela suscita uma experiência do que aquilo se refira, né? Que é visual, é sinestésica, é uma dimensão de um monte de coisa. Então, embora a paisagem seja totalmente definida pelo visual, ela não é composta realmente só pelo visual. Ela é muito mais a síntese de umas possibilidades ainda que a gente se distraia na maioria das vezes do que não é visual. Mas se você começa pela associação sonora, por exemplo, você vai trazer o visual a partir de uma sensação mais ampliada do som, do cheiro e de outras coisas. E vai reconhecer que então isso está presente ali. Só uma coisa assim, você falou assim do conceito assim, da paisagem, aquilo que é belo, tem esse conceito. Entra assim numa dúvida assim, o que é belo? Porque, por exemplo, assim, você fala assim, não é a minha opinião, tá? É desse autor que eu não concordo com ele. Não, ok, mas assim, vou dar um exemplo assim, tem São Mateus, você ficou encantado, lá você fala, quando você percorreu e tal. Só que São Mateus com minha avó, ela vai achar um fim da picada, aquele lugar feio, fedido, papá, vai esculhambar. Mas pode ser um lugar super bonito, você teve toda aquela experiência e tal. Então, é uma experiência estética também. Sim, uma coisa assim, tipo, e teve uma beleza. A questão da favela, por exemplo. Tem pessoal vem de outros países para fazer excursão na favela. Por quê? Porque tem toda uma beleza, aquela mobilização social, aquela estrutura, tem uma beleza. E uma beleza que, nesse caso, ela não é só uma beleza formal, ela é uma beleza construída também pelos significados, pela diferença, e muitas vezes pelo consumo dessa cultura. Já no caso você está entrando com uma outra questão aí. O professor queria também. É uma pílula de recomendação rápida, eu acho que é até um bom exercício que nós propõe, que é o livro Ensaio sobre a Cegueira, do César Salamaro, a experiência
tese onde você cria a paisagem. A gente desenvolveu uma pesquisa sobre os cegos na paisagem. Foi uma das pesquisas que o laboratório, num determinado momento, fez. E num determinado momento, aliás, em muitos momentos, a gente se colocava a pergunta: existe uma paisagem para o cego? A gente começou do pressuposto de que existe uma paisagem para o cego. Mas depois, a gente resolveu tomar com cautela de fechar uma questão tão difícil como essa. Né? Mas a gente não precisa radicalizar e ir tão longe. Mas eu fico pensando assim, se você pega um cego de nascença e fala para ele, isto é uma paisagem, a partir desta palavra começar a construir significado, é que ele vai construir paisagem. Se você pensar bem, não é tão diferente de nós. Houve um momento em que essa palavra não existia. Então, se você quisesse explicar na antiguidade o que era isso que você está vendo, você provavelmente usaria a palavra prospecto, que hoje, para nós, acostumados com publicidade, vai ter um sentido totalmente diferente. Mas o prospecto era essa visão ao longe, ou o panorama, né? Ou, muito possivelmente, uma palavra derivada de topos ou qualquer coisa assim. É assim que está em alguns textos antigos que a gente traduz por paisagem. Mas não é paisagem que está escrito lá. Então, a paisagem ela existe para nós porque ela está associada a todo um processo de aprendizagem nossa. Do que ela seja, do que ela não seja, do que ela possibilita ou não. Tem uma experiência com uma pessoa que eu, assim, passou na minha vida que era cega. Eu fui guiando ela. Na verdade, ela me guiou. Eu fui para Embu das Artes sem conhecer a cidade, e no casamento, ela, não é por aqui, é errado, vou voltar, vou voltando. Eu passei pela casa, você passou, Zé, vestido. Então, ela sabia que ele tinha subido muito. Deu até a sensação, ele sabe o trajeto, ele sabe, ele não tem a visão nossa, mas o sentir de subir e descer eu achei interessante. Então, a dúvida que fica, que eu acho que é uma dúvida quase insolúvel, é se ele tem uma paisagem ou se ele tem uma outra percepção do espaço. O espaço das subidas e descidas, eu acho que então, essa dúvida, eu nem acho que a gente precisa ir tão longe, a gente podia ficar com uma coisa que está mais perto aqui, mas a partir da hora que você construir a ideia de paisagem para ele, ela vai se construir pelos sentidos, pelo acesso que ele tiver. Não é tão diferente de nós que estamos construindo a paisagem aqui. Nós temos uma educação de que a paisagem é uma imagem, quase fotográfica, quase cinematográfica do real. Né? Nós fomos educados, nós aprendemos isso que nós estamos reproduzindo aqui. Isso não existia como uma realidade autônoma, inerente a todos nós. Tá? Então, de fato, a gente pode aceitar tranquilamente que é a paisagem do céu. Mas eu não queria que a gente resolvesse problemas tão difíceis. A gente poderia ficar com os nossos aqui, que já são complicados, porque a gente tem um outro problema. Né? Mas olha, uma sugestão até, na experiência que eu acho legal, a gente então é muito adestrado a ficar muito efeito visual. Né? E aí, mas da gente viver essa experiência em todo momento aqui, de lembrar dos outros sentidos. Né? Porque enquanto você está vendo, o que você está escutando, o que está tocando, porque às vezes você desconecta, vai ser muito viciado na imagem, sem dúvida. E aí esquece do sentido, do gosto, do paladar, do cheiro. São muito mais sentidos, são muito mais sensíveis.